Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia que pode mesmo mudar tudo. Como uma nova forma de organização está a desafiar séculos de governação. Vamos a isso? Vamos começar com uma pergunta, daquelas bem provocadoras, que vai mesmo ao cerne do que são as DAOs, as organizações autónomas descentralizadas. E se a governação não precisasse de coerção? E se pudesse funcionar sem forçar ninguém a fazer nada? Ok, mas para se entender a solução que as DAOs propõem, primeiro temos de olhar bem para o problema, certo? E o problema é grande. Estamos a viver uma crise de confiança generalizada nas nossas instituições tradicionais. E a verdade é que essa sensação é partilhada por muita gente, não é? Parece que as estruturas centralizadas, bem, já deram o que tinham a dar. A ineficiência, a corrupção, são muitas vezes sintomas de poder concentrado. E é por isso que se vê cada vez mais gente a pedir modelos mais voluntários, mais transparentes. E atenção, este problema não é de agora. As suas raízes são bem antigas, vêm lá do início, de como as sociedades se começaram a organizar. Tudo começou de uma forma bem simples, com as pessoas a resolverem os seus conflitos voluntariamente, através de arbitragem. Só que com o tempo, o que é que acontece? Um árbitro acaba por ganhar mais destaque, por se tornar dominante e consegue o monopólio da justiça. A partir daí, o passo seguinte é natural. Esse poder dominante não só aplica as regras, como começa a criá-las. E pronto, o sistema transforma-se num Estado que impõe as suas regras pela força, financiado por impostos. Esta centralização parecia ser a única saída, principalmente porque a informação era escassa e era muito difícil coordenar de outra maneira. Mas, e se essa limitação fundamental, a falta de informação, de repente desaparecesse? O que é que acontece aí? E aqui entra uma teoria económica super interessante, do Ronald Coase. Ele explicou que as hierarquias, as empresas como as conhecemos, existem porque reduzem os custos de fazer as coisas acontecerem, os tais custos de transação. No passado, era mais barato ter toda a gente debaixo do mesmo teto. Só que, na era digital, essa lógica está a virar de cabeça para baixo. Pensem nisto. Hoje, com tanta informação a circular, o custo para uma estrutura centralizada controlar tudo dispara, torna-se extremamente caro e ineficiente. E é exatamente aqui que as redes descentralizadas ganham uma vantagem enorme. A tecnologia hoje permite uma coordenação a um custo muito mais baixo, sem precisar de um chefe a mandar em tudo. E a peça-chave que torna tudo isto possível é a blockchain. Imaginem um livro-caixa digital que é partilhado por todos e que ninguém consegue alterar. É a base para criar incentivos e regras voluntárias, sem precisar de bancos, governos ou qualquer outro intermediário. O Bitcoin foi o primeiro grande exemplo disto, quase como uma primeira DAO monetária da história. Com esta nova base tecnológica, abre-se a porta para um tipo de organização totalmente diferente. E é aqui que finalmente entram as DAOs. Então, o que é uma DAO? Basicamente, é uma organização que funciona com base em código, em programas de computador, os chamados smart contracts. As regras estão lá, no código, e tudo opera de forma transparente numa blockchain, sem uma autoridade central, sem um CEO, sem um conselho de administração. E tudo se resume a 3 pilares fundamentais. Primeiro, o código, os smart contracts que automatizam as regras. Segundo, o incentivo. O sistema tem de fazer com que os interesses de todos estejam alinhados. E terceiro, a comunidade. São os membros que, coletivamente, tomam as decisões. Quando estes 3 elementos trabalham em conjunto, temos uma organização autónoma e autossustentável. É incrível. Claro que um dos maiores desafios é acertar nos incentivos. Por exemplo, temos o Proof of Stake, onde o poder vem do capital investido. O risco, quem tem mais dinheiro, manda mais. Depois há o Proof of Work, do Bitcoin, que se baseia em mérito computacional, mas é lento e gasta muita energia. E agora surge uma ideia interessante, o Proof of Knowledge, que recompensa a competência, a especialização. A chave talvez seja combinar um pouco de cada um para criar um modelo de governação que seja realmente equilibrado e justo. Ok, tudo isto parece muito teórico, não é? Mas como é que se traduz na prática, no mundo real? A verdade é que as DAOs já estão a criar alternativas em várias áreas. Na moeda, vemos a bitcoinização a desafiar os bancos centrais. Na propriedade, os NFTs a substituírem os títulos emitidos pelo Estado. Na justiça, sistemas de arbitragem em blockchain. Até no trabalho e na educação, com plataformas baseadas em reputação. A mudança já está a acontecer.
O mais importante a reter aqui é a mudança de paradigma. Estamos a sair de um sistema baseado na coerção, na força, para um que se baseia em participação voluntária e em incentivos bem alinhados. É uma governação sem os jogos políticos, sem privilégios. Um sistema que valoriza a meritocracia e a transparência. É, no fundo, um novo contrato social, voluntário, escrito em código. Isto é muito mais do que apenas uma nova tecnologia. É o possível início de uma nova era na forma como os seres humanos cooperam. Estamos a falar do fim de um ciclo de coerção e do começo da era da governação descentralizada e voluntária. A grande questão que fica no ar é: como será um mundo onde a participação é uma escolha e não uma imposição?